Rapaz, que dia cinza da peste, cara. Eu achei que ia bater um sol legal, tá ligado? Pra ter uma iluminação ali na casa, na minha cara. Pô, um dia mó cinza, cara. Blá, blá, blá. Olá pessoas, eu sou o Mestre dos Magros, faço história de quadrinho e estou fazendo um quadrinho chamado Cognição Eletrônica, um quadrinho cyberpunk, que se passa em um mundo inteiramente composto de cavernas e inteiramente habitado por robôs. Atualmente eu estou na etapa de fazer o storyboard do quadrinho a partir do roteiro que eu fiz escrito. Caso você não saiba o que é um storyboard ou storyboards são os rascunhos das páginas, os modelos em miniatura de como vão ser as páginas. Você pode fazer os desenhos, os balões, os textos, os ângulos, a coisa toda em miniatura de forma rápida e prática, para poder ver como é que ficou, se você está satisfeito, o que você vai alterar, o que você vai refazer e depois usar como modelo para desenhar as páginas de fato. Antes eu fazia eles nessa folha modelo com 6, fazia de forma meio rabiscada de qualquer jeito, só para mim mesmo, só eu mesmo vou ler. Só que recentemente eu comecei a aderir uma outra forma de fazer, que é fazê-los maior, fazê-los nessa impressão aqui, ó, 2x2, fazer 4 folhas, ao invés de fazer 4 páginas por folha ao invés de 6, porque eu percebi que o espaço extra me dá mais liberdade para imaginar e anotar narrativa visual. Narrativa visual e outras coisinhas, sei lá, que eu vá achando legal. Tem mais espaço para criar. Agora que você sabe o que é um storyboard, eu vou compartilhar com vocês como é que é a minha maneira de criar histórias. Há quem diga que na hora de escrever existe o arquiteto e existe o jardineiro. O jardineiro sendo aquele que gosta de semear e ir cuidando e as plantas e as coisas irem crescendo e se desenvolvendo à medida que se cuida. E o arquiteto, que é aquele que gosta de planejar tudo previamente, minimamente, como se fosse um grande quebra-cabeça antes de sentar e escrever a coisa toda. Eu sou mais jardineiro do que arquiteto, mas confesso que até eu preciso de uma bússola. Eu gosto de não saber para onde a história está indo, eu gosto também de me surpreender, de ter uma ideia maneira na hora lá e... eu gosto de ter uma surpresa, eu gosto de saber eu gosto de não saber exatamente como a coisa está indo, porque eu acho mais divertido desse jeito. Porém, ainda assim é importante que eu saiba pelo menos para onde a história está indo, ou seja, uma bússola. Eu gosto, portanto, antes de sentar e escrever um roteiro, um storyboard, seja o que for, eu gosto de montar primeiro um esqueleto do roteiro. O que é o esqueleto do roteiro? O esqueleto é basicamente a progressão de tempo e onde, ou mais ou menos, estão e o que são cada ponto-chave que eu acho que precisa ser incluído necessariamente, obrigatoriamente ali na história. Por exemplo, um final, ou um ponto de virada, ou qualquer coisa que eu falei, esse ponto a história precisa passar sobre. Não sei como vai chegar lá, não sei como vai ser o caminho, mas eu quero que passe por aqui. Isso é um ponto no esqueleto. O esqueleto do episódio 2 do Cognição Eletrônica dá para ser dito assim, por enquanto. Começa com a areia sozinha, depois ela encontra viajantes, depois tem o encontro dos viajantes e a areia com uma das criaturas do desfiladeiro, mais à frente eles chegam no desfiladeiro, eu quero que tenha mais à frente alguma espécie de desafio que envolva a sua sobrevivência, então eles têm que lutar para sobreviver, um conflito interno, um conflito entre o grupo, um conflito entre os personagens. No fim, tem uma batalha contra o ser que mora no desfiladeiro e a tentativa de fuga no final. Em vermelho aí estava os pontos cruciais e agora vão estar os pontos que eu acharia legal ter, em roxo. Entre os viajantes e a criatura, eu gostaria de mostrar o modo aracnídeo da areia, porque a areia ela pode se desacoplar do corpo dela e tem esse corpo aracnídeo aí maneirinho que está vendo na tela, né? Aí eu queria mostrar. Eu acho que entre os viajantes e a criatura é um momento bom. Entre o conto com a criatura e a chegada no desfiladeiro, eu quero que eles encontrem um bloqueio bélico.
ou que haja algum encontro dos bélicos. Os bélicos eu vou falar um pouco mais à frente o que eles são, mas por enquanto são uma repartição de robôs daquele mundo. Gostaria também de, ali perto do teste de sobrevivência, gostaria de botar uma cena brucutu, tipo uma prova de força, algo do tipo, com areia, porque depois que eu comecei a implementar o visual da areia no último episódio, eu fiquei muito... Eu achei que seria muito engraçado se eu pegasse aquelas cenas típicas de filme de brucutu, que sempre tem uma cena do cara carregando um negócio, fazendo a força tremenda. Sempre tem. Tipo, caralho, olha como o personagem é forte. Aí como a areia, ela já tem um corpo forte, sofisticado, porque ela é toda tecnológica, ela é muito rápida, ela é muito forte. E ela é meio cabreira, a personalidade dela. Eu falei, cara, eu quero fazer a Maria brucutu. Aí eu queria adicionar uma cena dela tendo que fazer uma coisa tipo com força física pesadona assim, ao mostrar como é que ela é brucutu. Só porque eu tô afim, só porque eu acho que seria divertido. E uma última cena que eu acho que seria legal incluir, que é alguém tentando tirar a máscara da areia. Isso é importante para a história. E eu acho que seria um momento legal ali de começar a construir o drama do que tem debaixo da máscara da areia, como é que é a cara dela. Eu tenho duas coisas interessantes que eu gostaria de comentar sobre a criação do esqueleto, do roteiro, seja o que for. Eu gosto de montar até... Eu falei que eu sou mais jardineiro, né? Por mais que tenha essa etapa que eu gosto de fazer, que seja o esqueleto, que seja mais lado de arquiteto, eu, na prática, quando vou escrever um esqueleto, eu escrevo ele como um jardineiro. Eu vou sentindo que eu quero que a coisa vá... como que eu quero que a coisa vá indo, e vou escrevendo dessa forma conforme eu vou sentindo, e não necessariamente conforme eu vou pensando. Porque, a gente tem... Você pode estudar escrita, roteiro, seja que lá, tem técnicas de escrita, técnicas de narrativa, não sei o que. Eu não faço isso muito pensando, eu faço isso mais sentindo do que pensando. E, se possível, depois lendo o que eu fiz, escrevendo, lendo o que eu escrevi, eu gosto de, talvez, ali dá pra encaixar uma técnica escrita X, Y, aí, pode ficar legal, dá pra encaixar, mas isso é secundário pra mim, eu faço isso depois. Eu gosto de escrever no improviso, eu acho mais prazeroso. E uma segunda coisa que eu acho que seria legal comentar, já nessa etapa de roteiro, que eu confesso que eu só comecei a prestar atenção recentemente, que é como é importante, cara, como faz diferença você saber como funcionam as coisas. Como assim? Como você saber como funciona o mundo. Para explicar melhor o que eu quero dizer, primeiro eu vou contar como é que foi criar o Cognição Eletrônica até aqui. Muito bem, o primeiro episódio, eu queria ter feito ele em uns 4, 5 meses no máximo, quem sabe. Mas acabou que eu fiquei uns 3 anos fazendo ele. Não 3 anos de produção, tipo, caralho, eu fiquei 3 anos fazendo... Não, eu fiquei a maior parte do tempo parado, porque a maior parte do tempo eu não pude fazer. Entre os diversos motivos, sei lá, pandemia, tava mal da cabeça também, o meu computador deu pau e eu dependia dele para poder colorir. Eu falo isso mais detalhadamente no capítulo do meu fanzine de bastidores que eu enviei de brinde, de recompensa na campanha de financiamento do Cognição. Tem um capítulo ali falando sobre como é que foi complicado fazer essa porcaria. Aí, no tempo que eu não estava podendo fazer o Cognição, durante esses 3 anos, eu falei, cara, não posso fazer agora, vou ficar parado? Não, eu acho que eu vou escrever, vou escrevendo, vou ir fazendo os outros storyboards dos outros episódios enquanto isso. Essa aqui é uma pasta com os storyboards que eu fiz. Eu fiz eles até o episódio 5. Comecei a fazer o 6, inclusive. Aqui, ó. Esse aqui é o 4, o 5, que é a barca, até o 5. E à medida que eu fui escrevendo esses storyboards, eu não fazia roteiro escrito ainda, eu fazia só storyboard. Eu falei disso no vídeo anterior, por que eu mudei. Comecei a fazer escrito primeiro, depois passar para o storyboard. E enquanto eu fazia, o mundo ali começou a se construir na minha cabeça enquanto eu inventava na hora, entendeu? E aí, na hora de pegar para fazer o desfiladeiro, que é esse segundo episódio, que eu peguei o storyboard, não só eu decidi reescrevê-lo, melhor, refazer o storyboard por
Vamos botar 3 motivos. Primeiro, o que é o cognição eletrônica mudou um pouco ao longo do tempo, se modificou. E, na minha opinião, aquele storyboard que eu fiz há 3 anos atrás, do capítulo 2, não representa mais o que eu quero hoje com cognição. Da mesma forma, eu não me sinto mais me representado como autor ali. Por 2 motivos. Primeiro, eu acho que minha habilidade cresceu um pouco, por prática mesmo, não sei quanto tempo fazendo storyboard, fazendo história, melhorei. Então, digamos que ali não só a qualidade é inferior do que eu conseguiria fazer hoje, na minha opinião, mas também porque, novamente, também acho que não me representa como autor, como o que eu penso hoje, porque a minha cabeça também mudou. Eu acho que pode ser um buraco perigoso ficar querendo voltar e repetir e fazer as coisas novamente porque você ficou melhor. Isso pode ser um buraco complicado que é importante a gente se dizer às vezes, a gente aceitar, cara. Cada obra é um produto de seu tempo e um produto do seu autor naquele tempo. Então, também tem um limite que se põe. Como ali já tem 3 anos e, novamente, não me representa nem eu, nem o projeto, eu decidi reescrevê-lo. Não reinventá-lo, só reescrevê-lo. E, por voltar e reescrever agora, depois de ter inventado o mundo, e quando eu digo mundo eu quero dizer, cara, agora o cognição ali tem um mapa, cara. Tem um mapa, não é o mapa mais sofisticado, mas porra, tem um mapa, tem robôs, diferentes classes de robôs e tipos de robôs, modelos de robôs, para cada tarefa específica, tem conjuntos, digamos, famílias no sentido mais biológico da coisa, de categorização. Tem a família dos subalternados, que ali dentro você tem os epidérmicos, que são os robôs, e os subalternos. Os subalternos eles são tipo o trabalho braçal geral, os epidérmicos são mais pesadões, mais para carregar coisa, e dentro dele você tem variedade de modelo, você tem os feitores, que são robôs que eles, a função deles é gerir comércios e coisas relacionadas, não indústria, mas comércio, assim, esse tipo de gestão mais de mercadoria. E tem divisões também, tem feitor de alto intercâmbio, feitor de médio intercâmbio, baixo intercâmbio, e eles também têm peças, características, rostos característicos, cabeças, corpos, quantidade de perna, quantidade de braço. E o mundo, ele tem cada robô tem a sua função, e você tem grupo de robôs. Eu falei dos bélicos agora mais cedo. Os bélicos, eles são um grupo, eles são basicamente a repartição militar daquele mundo. Porque só tem um sistema de governo naquele mundo só, e tem a repartição militar que cuida das ordens todas, né? São os bélicos. Eles também têm toda uma aparência única, só deles e tudo mais. E você tem o drama dos errantes, que são os robôs que eles não têm mais propósito, porque eles ficaram obsoletos e eles ficam vagando por aí, procurando trabalho, para se sentir minimamente satisfeito com a própria vida. É um monte de coisas que eu fui inventando ao longo do tempo, que não tinha na minha cabeça ainda quando fiz primeiramente o roteiro, o storyboard da primeira vez, e agora, podendo fazer uma segunda vez, eu posso incluir toda essa construção de mundo, esse world building ali. Eu falei do world building maior, de como funciona o mundo do cognição eletrônica, mas o world building em menor escala, de como funciona aquela área onde se passa a história, também pode ser interessante. Eu vou dizer aqui como basicamente era a história do episódio 2. Antes de eu pegar e reescrever, e agora depois. A história era a seguinte: Areia encontra 2 retirantes em uma estrada deserta, encontra uma criatura que se distanciou demais do desfiladeiro de onde ela saiu, e lá no desfiladeiro vive uma criatura grotesca. Agora, os retirantes que a Areia encontrou não são só mais robôs aleatórios, não, eles são errantes. Os errantes, como eu disse, são robôs que perderam o propósito. A estrada é deserta não por acaso. A estrada é deserta agora porque ali perto foi construída uma autoestrada. E a estrada que eles estão agora, que antes era a estrada principal, ficou obsoleta. Ninguém mais passa lá porque agora tem autoestrada. Por isso, a estrada é deserta. E não é só uma explicação boba. É um tema recorrente no cognição eletrônica você ficar obsoleto. Os personagens, Cabra e a Comadre, são os 2 retirantes, eles ficaram obsoletos. A estrada que eles estão ficou obsoleta. O cognição tem muito esse tema costurado nele. A criatura que eles encontraram
antes tinha se distanciado demais do desfiladeiro. Agora, as criaturas do desfiladeiro, por não ter mais carros na estrada, eles estão se aventurando além do desfiladeiro. Então estão saindo, inclusive em grupos. Por isso encontraram aquela criatura. Não foi porque ela se perdeu, que ela se distanciou demais. Foi porque agora as criaturas do desfiladeiro estão explorando mais a região. E, novamente, não é só uma explicação boba, tem um propósito por trás, que é como funciona o desfiladeiro. Como funciona o desfiladeiro? O que é o desfiladeiro? Como ele surge? De onde as criaturas lá, de onde os robôs tiram energia elétrica? Saber como o mundo funciona em uma escala maior, o mundo do cognição eletrônica, e saber como o mundo funciona em uma escala menor, que é o mundo desta região, desfiladeiro, estrada, autoestrada, isso, você tendo essa bagagem prévia na hora de escrever, cara, eu senti uma diferença muito grande, porque acho que a história fica mais harmoniosa e fica tudo mais gostoso, na minha opinião, porque, do ponto de vista do leitor, você tem um encaixe. É legal ver as coisas encaixando. Se tem um tema recorrente na história, é legal ver ele se encaixando e você sentir que você está vendo uma coisa única, grandona. Saber do que você está falando muda tudo. E também, voltar e reescrever uma coisa, ou pelo menos fazer alterações, porque você não precisa reescrever tudo, mas vamos supor que você escreveu uma coisa e queira fazer alterações. Também pode ser uma boa, porque às vezes durante a escrita você acaba tendo ideias legais que depois você percebe que precisariam ser construídas melhor. Por exemplo, na parte da história em que eles chegam ao desfiladeiro, eu decidi, há 3 anos atrás, quando estava escrevendo pela primeira vez, que seria legal se o Cabra fosse um robô bem velho. Por quê? Porque ele sendo bem velho, ele poderia correr devagar, ele poderia até mesmo machucar a perna. Quebrou, muito velho, quebrou a perna. Durante a fuga do desfiladeiro, eu pensei, seria uma cena meio tensa, né? Porque eles estariam fugindo de várias criaturas, teria uma periculosidade, e ainda um cara cai no chão, o que vamos ter que fazer? Vamos ter que voltar a ajudar ele? Vamos ter que carregar ele? Como é que vai ser? Eu acho que seria uma cena de tensão legal. Aí eu pensei, então beleza, o Cabra, a partir desse momento, vai ser velho pra chuchu. Só que eu pensei nisso na hora em que eu queria inserir a cena dele quebrar a perna. Agora que eu estou reescrevendo, eu posso aproveitar que eu estou fazendo desde o início e fazer o Cabra ser velho desde o início. Então agora tem parte na estrada que ele reclama do cansaço, que ele reclama das pernas, e o outro personagem comenta, cara, você realmente é um robô bem velho. Está incluso na história agora desde o início o fato do Cabra ser um robô velho. Uma ideia que eu pensei durante a escrita e que eu voltei para inserir para ficar melhor construído. Outro exemplo, que agora não pega só dentro do próprio episódio, mas também além dele, que é a comadre. Veja bem, no episódio 4, a Fenda, tem uma personagem chamada Monja, que ela tem a capacidade de acessar a programação dos robôs, que é uma coisa muito particular e muito importante na história. Ela pode acessar a programação. E ela tem esse visual aí que você está vendo. Pelo menos, por enquanto, ela tem esse visual. Eu posso ser que altere alguma coisa até lá, né? Vai levar um tempo para chegar nesse episódio. Mas, a primeira versão do storyboard do Desfiladeiro tinha um papo sobre programação que era puxado pela personagem da comadre. Como a comadre já entendia sobre programação, e como mais pra frente eu inventei uma personagem também mexendo com programação, com um visual único, eu pensei, seria legal se a comadre e a monja fossem do mesmo tipo de robô. Aí eu voltei e mudei o visual da comadre. O visual da comadre era algo desse tipo aí, e agora ela é desse tipo aí. Ela agora é bem mais sofisticada, no sentido de ela é mais arredondada que os outros robôs, ela é mais polida que os outros robôs, que são, por exemplo, o Cabra é quadradaço. E ela também é mais fina, mais esguia, e a cara dela, como você pode ver, tem elementos semelhantes à da monja, que são esses círculos aí que pode lembrar um óculos, um enfeite, seja o que fosse, um adorno. E, claro, uma bolinha na cabeça que acho que até que pode ser um olho, não sei. Robôs com 3 olhos? Nenhum problema, né?
Agora, o engraçado é que, conforme eu ia escrevendo, pela segunda vez agora o storyboard do Desfiladeiro, essa ideia de falar sobre a programação ali, eu decidi descartá-la por enquanto. Não descartá-la da história, mas descartá-la dali. Por quê? Já estava com tanto... eu percebi que já estava ficando com tanto world building ali no Desfiladeiro. E estava ficando legal, não veio a mal. Eu não acho que ficou demais. Eu acho que ficou bastante, mas acho que ficou o suficiente. Acho que ficou uma quantidade boa. Só que eu fiquei, cara... Já apresentou o lance dos Péricos, já está desenvolvendo os personagens, já falou da autoestrada. Eu acho que se eu começar a puxar esse papo de programação agora vai ser demais. Aí eu decidi cortar. No Desfiladeiro, originalmente, falava já sobre programação. Agora não vai falar mais. Até porque, vamos ser sinceros, esse assunto só ia começar a ser relevante ali no capítulo 3 pro 4. Não no segundo. Então não tem um porquê eu apresentar este conceito da programação dos robôs correndo. De qualquer forma, a comadre continua sendo uma robô do mesmo tipo da monja. É comentado ali dentro do episódio que ela trabalhava em um laboratório e mexia com programação, mas não é dito mais que isso, porque não senti necessidade, não é relevante no momento. Mas eu penso que pode ser muito legal quem acompanhar a história e quem chegar no capítulo 4, ao ver a monja falar, cara, peraí, ela parece a comadre, né? Ela mexe com programação? Porra, a comadre também mexeu com programação? Ah, eles são o mesmo tipo de robô. Tipo, eu não vou falar isso pra ninguém. Tipo, não vai ter um texto falando, são o mesmo tipo de robô. Mas é uma conexão, que qualquer pessoa que leu o segundo e leu o quarto vai poder fazer. E eu acho divertido quando a gente lê alguma coisa, assiste alguma coisa, uma obra, e tem esse espaço de a gente fazer nossas conexões próprias na história, saca? Eu acho divertido. Agora, voltando ao presente. Na hora de sentar e escrever o roteiro, eu já tinha em mente o que eu gostaria de desenvolver ali e de adicionar, seja porque eu pensei na hora, seja porque eu pensei antes, seja porque eu pensei há 3 anos atrás. A lista de coisas para ser adicionadas ali será essa. Construção da personagem da areia. Mostrar que ela é inteligente, mostrar que ela é fisicamente forte, fazer menção ao fato do corpo dela ser muito sofisticado, mostrar que ela é apática e tem dificuldades sociais, apresentar a existência do corpo aracnídeo, que ela pode se desacoplar, brincar um pouco com o terror, uma apresentação básica da existência dos bélicos e o fato da areia evitá-los. Deixando aí a pergunta se ela é uma foragida ou não. Queria também alguma cena de mecânica detalhada. Eu gostaria de ter uma cena mostrando detalhadamente as peças, parafusos saindo, coisa encaixando. Construção da história do cabra e da comadre, incluso aí a história do cabra, a história da comadre, a coragem do cabra, porque o cabra é um cara corajoso, embora ele é velho, e a comadre ser sofisticada. O Arauto do Vão. O Arauto do Vão é uma lenda que existe na região ali da estrada do Desfiladeiro sobre um ser misterioso que atraía as pessoas para esse desfiladeiro. Apresentar a lenda do Arauto do Vão, porque isso vai culminar no outro ponto da lista, que é uma paranoia dos personagens do desfiladeiro, quando chegarem lá e ficarem presos lá, de que um deles ali é o Arauto do Vão. De onde vem a energia que os robôs do desfiladeiro usam? A origem do ser que mora no desfiladeiro, a origem do desfiladeiro e o mistério do que há por trás da máscara da areia. Esses elementos nessa lista vão, digamos, formar o bingo do que eu gostaria de incluir no Cognição. Mas agora veja bem, e o que eu vou falar vai conectar com o papo do arquiteto jardineiro. Eu fazer essa listagem de coisas que eu quero incluir parece uma coisa muito de arquiteto. Mas na prática, eu só penso nisso, eu não levo isso como um mapa. Eu só pego essa lista, deixo ela boiando na minha cabeça e vou escrevendo no improviso. E à medida que eu vou sentindo as coisas saindo, as coisas vão saindo, eu vou deixando elas saírem, e os pontos vão um por um aparecendo lá conforme eu vá sentindo necessidade. Eu acho que o importante, pelo menos para mim, nessa maneira de você ter uma lista mental do que você quer fazer, mas não saber exatamente como você vai fazer, é você se guiar pelo tom.
O tom do Cognição Eletrônica ele é mais sóbrio, mais sério, assim, mais sombrio até. E desde que eu me lembre que eu estou fazendo uma história desse tom, eu não me preocupo muito de como a coisa vai sair. Só preciso ir escrevendo à medida que eu vou me divertindo e à medida que eu vou tendo consciência de que esse é o tipo de história que eu estou fazendo. Eu espero que a qualidade desse vídeo esteja melhor do que a do anterior. Quando eu gravei da última vez eu estava meio mal, estava com dor de cabeça. Eu ainda estou um pouco sonolento neste momento, mas eu acho que, pelo menos, estou me concentrando para falar melhor, espero que esteja melhor a qualidade do vídeo. E me organizei dessa vez em um roteirinho bem melhor. Então acho que a organização também está um pouco melhor. No próximo vídeo, aí sim nós vamos chegar no storyboard de fato. Vou mostrar para vocês um pouco do storyboard, falar um pouco de alguns elementos de linguagem que existem neles. E também mostrar exemplos desses elementos em ação no storyboard do Cognição Eletrônica. Obrigado por ter assistido até aqui. Grande abraço e até mais!